Olá, queridos amigos e amigas das comunidades eclesiais de base, das SEBs da Arquidiocese de Maringá. Nós estamos aqui no nosso canal no YouTube. Eu já quero aqui aproveitar para dizer a você, se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe o canal das SEBs da Arquidiocese de Maringá para os seus amigos, para que outras pessoas possam conhecer e também possa curtir e compartilhar esse vídeo. Nós estamos na nossa catequese, na nossa formação permanente, nesse mês de outubro, com o tema da missão. Na nossa primeira catequese, que foi na primeira semana de outubro, nós tratamos do assunto da missão a partir da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, que nós comemoramos no último domingo, dia 18. Nesta mensagem, o Papa então nos dizia qual é o caminho da missão. A vida é missão, então como que nós descobrimos que a nossa vida é missão? Olhando para Cristo, no seu amor por nós. Então ali, olhando, nos deixando envolver no amor de Cristo, nós descobrimos que Deus, o Pai, é constante movimento amoroso. Deus é um constante movimento de amor. Missionário, ele está sempre vindo ao nosso encontro. E assim, envolvidos nesse amor, olhamos a realidade presente, então nós descobrimos que a nossa vida é missão e damos a nossa resposta. Eis-me aqui, envia-me. Na segunda catequese, na semana passada, nós justamente aprofundamos esta experiência fundamental como espiritualidade missionária, colocando aqui as consequências dessa espiritualidade missionária, e assim para mantermos vivos a consciência missionária que Deus despertou em nós. Então hoje nós vamos falar justamente da importância das comunidades eclesiais de base nesse despertar da consciência missionária de todos os cristãos e cristãs e também para que a igreja, vivendo essa experiência na sua base, possa estar nesse constante movimento de saída dessa conversão missionária. Para a nossa catequese, nós teremos como inspiração a palavra de Deus, sobretudo Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, capítulo 2, capítulo 4 e capítulo 5. Mas para buscar essa inspiração bíblica, eu gostaria então de compartilhar com vocês dois textos do documento de Aparecida. O documento de Aparecida é o documento conclusivo da 5ª Conferência Episcopal dos Bispos da América Latina e do Caribe. Tinha como tema discípulos e missionários de Jesus Cristo para que nele nossos povos tenham vida. Então esse era o tema da 5ª Conferência dos Bispos da América Latina e do Caribe. Então tem o documento de Aparecida que é fruto dessa conferência. Então eu vou buscar essa inspiração primeiro na pregação, na homilia do Papa Bento XVI, na missa de abertura da 5ª Conferência Latino-Americana e Caribenha. E depois, quando os bispos mencionam as SEBs, a partir do número 178. Então, primeiramente, o que diz o Papa Bento XVI na sua homilia? Falando a respeito do amor, que a manifestação do amor de Deus em Jesus Cristo é que atrai as pessoas para Jesus, e o Papa já tinha lembrado na sua carta encíclica Deus Caritas Est, de que o cristianismo não é antes um código de ética ou moral, mas o cristianismo é um encontro com uma pessoa viva, e nesse encontro, o encontro com o amor de Deus em Jesus Cristo. Então o Papa ele continua aprofundando esse tema do amor que atrai a si. Aí o Papa ele vai dizer a respeito então da missão da igreja. A igreja se sente discípula e missionária desse amor. Missionária somente enquanto discípula, isto é, capaz de deixar-se sempre atrair, com renovado enlevo, por Deus que nos amou e nos ama por primeiro. A igreja não faz proselitismo, ela cresce muito mais por atração, como Cristo atrai todos a si com a força do seu amor que culminou no sacrifício da cruz. Assim, a igreja cumpre a sua missão na medida em que, associada a Cristo, cumpre a sua obra conformando-se em espírito e concretamente com a caridade do seu Senhor. Então aqui o Papa nos traz uma importante informação.
Nós estamos num movimento de amor, atraídos por Cristo, e à medida que nos deixamos atrair por esse amor, aprofundamos essa experiência de amor e realizando a obra de Cristo, espiritual e concretamente, então nós nos tornamos também centros de atração para que as pessoas se deixem atrair por Jesus e conheçam Jesus. A igreja não faz uma campanha proselitista para fazer novos convertidos. Não é assim que a igreja realiza a sua missão. A igreja testemunha, manifesta o que ela é na sua união com Cristo, exercendo a caridade de Cristo no mundo. Então, entender bem essa inspiração. Aí depois, no número 178, que os bispos aqui reunidos, eles dizem que as comunidades eclesiais de base, elas voltam a essa experiência mais radical do Evangelho, inspirando-se nas comunidades de Atos dos Apóstolos. É ali que está a fonte da tradição da igreja, em Atos dos Apóstolos, naquelas comunidades inspiradoras que se formou a partir da pregação dos apóstolos, manifestando esse amor de Deus em Jesus Cristo. Então, a SEBS é o que a igreja tem de mais antigo e a SEBS é o que a igreja tem de mais novo, porque é um revigoramento que se dá a partir do Vaticano II, quando chama a igreja a estar presente no mundo, compartilhando as dores e as angústias, compartilhando as alegrias e as esperanças dos homens e mulheres de hoje, sobretudo dos mais pobres, porque não existe nada que seja legitimamente humano que não ressoe no coração dos discípulos de Cristo. Então a SEBS também expressa essa novidade tão antiga da fé em Jesus Cristo, da experiência em Jesus Cristo. Então assim vai nos dizer os bispos a respeito das comunidades eclesiais de base. Na experiência eclesial de algumas igrejas da América Latina e do Caribe, as comunidades eclesiais de base têm sido escolas que têm ajudado a formar cristãos comprometidos com a sua fé, discípulos e missionários do Senhor, como testemunha a entrega generosa até derramar o sangue de muitos de seus membros. Elas abraçam a experiência das primeiras comunidades, como estão descritas nos Atos dos Apóstolos. Medellín reconheceu nelas uma cela inicial de estruturação eclesial e foco de fé e evangelização. O documento de Medellín é do ano de 1968. Puebla constatou que as pequenas comunidades, sobretudo as comunidades eclesiais de base, permitiram ao povo chegar a um conhecimento maior da palavra de Deus, ao compromisso social em nome do Evangelho, ao surgimento de novos serviços leigos e à educação na fé dos adultos. Então aqui também nós temos em Puebla, que foi no ano de 1979, no final ali dos anos 70, esse aprofundamento que os bispos fizeram da importância das comunidades eclesiais de base. E aqui então os bispos apontam que elas revivem essa experiência, elas trazem para o nosso tempo, com as suas diversas transformações, essa experiência das comunidades de Atos dos Apóstolos. Então aqui nós vamos buscar nossa inspiração na Palavra de Deus, primeiramente em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É um texto amplamente conhecido por todos nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 seguinte. Assim nos diz, e a gente vai entender então a importância da SEBS nessa consciência missionária e depois retomamos aqui o número 178 do documento de Aparecida. Falando da comunidade, eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Eram tantos os prodígios e sinais que os apóstolos realizavam, que todos eram tomados de sentimento de reverência. Todos os que acreditavam eram unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam entre todos, conforme a necessidade de cada um. E todos os dias perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão nas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade aqueles que eram salvos. Percebemos aqui, a comunidade vive
a experiência e aprofunda a experiência do amor em Jesus Cristo. Estudando, escutando, vivendo concretamente essa experiência, partindo o pão pelas casas, testemunhando o amor de Deus, e assim, então, as pessoas se sentiam atraídas, admiradas, e o Senhor ia, então, atraindo as pessoas para a vivência dessa comunidade. É aqui que o Papa diz que não faz proselitismo, mas testemunha, e no testemunho o Senhor desperta para que pessoas possam vir conhecer a experiência de Jesus Cristo. O outro texto, muito parecido com este, é de Atos 4, capítulo 32 seguintes. Atos 4, capítulo 32 seguinte. A multidão dos que acreditavam era um só coração e uma só alma. Ninguém diziam que eram seus os bens que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles eram muito estimados. De fato, entre eles não havia nenhum necessitado, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, levavam os valores das vendas e os colocava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um segundo a própria necessidade. Aqui se destaca que era uma comunidade caritativa, repartindo daquilo que tinham, então colocava à disposição da comunidade e a comunidade atendia a todos, assim fazendo com que não houvesse necessitados entre eles. Essa característica da comunidade que coloca aquilo que tem para socorrer aqueles que não têm, para ajudar aqueles que estão necessitados, então é uma experiência forte do Evangelho de Jesus Cristo. E a última está em Atos 5, a partir do versículo 12. Pelas mãos dos apóstolos eram realizados muitos sinais e prodígios entre o povo, e ficavam todos juntos no pórtico de Salomão. Ninguém dos demais ousava juntar-se a ele, mas o povo os elogiavam muito. E era cada vez maior o número dos que acreditavam no Senhor, juntando-se a eles homens e mulheres. Então aqui também essa experiência de uma comunidade que está unida está testemunhando concretamente o amor, a fé em Jesus Cristo, e as pessoas ali ficam admiradas, elogiam, algumas ficam mais distantes, mas outras vão sendo despertadas e sendo acolhidas por Jesus Cristo. E são pelo Espírito Santo. Nós aqui da Arquidiocese de Maringá, nós fizemos um marco referencial, Caminhos para uma Igreja em Saída. Nós fizemos isso como fruto do nosso 24º plano da ação evangelizadora. Então, ao fazermos essa consideração de caminhos para uma igreja em saída, em estado permanente de missão, a igreja aqui de Maringá reconheceu a importância das SEBs. E aqui também gostaria de destacar essa importância, mostrando essa ligação de o que a igreja, enquanto discípulo, aprofundando o seu discipulado, testemunha, e não por proselitismo, mas por atração, mantendo viva e concretamente a experiência da obra de Cristo entre as pessoas, então faz com que as pessoas se despertem para Jesus Cristo. Então, primeiramente, esse documento diz assim: as comunidades eclesiais de base fazem parte da estrutura de organização das paróquias na Arquidiocese de Maringá, tendo como critério a territorialidade, comunidades territorialmente definidas nesse bairro, condomínio, nessa rua, nesse conjunto de ruas. Então os cristãos batizados católicos são chamados a se compreenderem como uma comunidade, se organizarem ali onde eles estão. As paróquias, ao estruturar-se em redes de comunidades eclesiais de base, esses lugares territoriais são assim estabelecidos como espaços de serviços dentro da igreja, adintra e também a destra, da ação pastoral e evangelizadora. Quer dizer, a igreja ali internamente aprofunda a sua experiência de amor e, como corpo de Cristo, exerce o bem a todas as pessoas, sem olhar religião ou filiação dessas pessoas. Como ação pastoral, evangelizadora, social e missionária,
Por isso a compreensão de que as SEBs são o modo de a igreja ser. São igreja na base, no meio do povo e com o povo. Igreja de modo novo, presente no mundo, a serviço da vida e ao cuidado da casa comum. Assim, a SEBs, territorialmente constituída, como já falamos, é neste condomínio, nesse conjunto de casas, os cristãos católicos se organizam e assumem o seu ser igreja. É nessa rua, nessa quadra. Então, os cristãos católicos se organizam, desenvolvem os ministérios, se aprofundam na sua relação com Jesus e, em nome de Jesus, exerce uma ação pastoral, evangelizadora, social e missionária para o bem e para a vida das pessoas, comprometida com o bem das pessoas. Então, é a igreja que está ali, onde as pessoas estão. E essa igreja que está ali, à medida em que ela vive concretamente a sua experiência de amor em Jesus Cristo, então, de um lado, ela desperta os cristãos batizados para os diversos serviços da ação evangelizadora, despertam neles a consciência de transmitir e testemunhar o amor de Jesus, ajudando-os a viver essa experiência do amor do Senhor e, junto como corpo, vai em busca, socorre, acode, acolhe, cuida, sustenta, encoraja as pessoas que vivem essa experiência de amor no Senhor. É aqui que nós vemos, irmãos e irmãs, bem concretamente, como que as SEBs já são comunidades eclesiais missionárias. Como que as SEBs, desde as suas origens, e ela é uma grande força na Arquidiocese de Maringá, a Arquidiocese de Maringá não seria uma igreja viva, presente, se não fosse por sua opção em organizar-se como comunidades eclesiais de base. Então, como que essa igreja já é missionária? Porque ela está presente na vida das pessoas. Por mais de uma vez eu testemunhei pessoas dos grupos de reflexão, das SEBs, animando pessoas em pontos de ônibus, em filas de posto de saúde, falando de Deus e da sua experiência do amor de Deus em escolas, manifestando concretamente o amor ao socorrer com uma cesta básica, ao ajudar que as pessoas despertem consciência de responsabilidade por meio do dízimo ou da doação do quilo. Então, como que essas comunidades elas são presença de Jesus Cristo? Até eu fico um pouco aborrecido quando a gente escuta falar assim que aquele padre que fala lá no rádio chega às pessoas onde a igreja não chega. Não sei qual é a ideia de igreja, porque nas paróquias constituídas em comunidades eclesiais de base, a igreja está presente na vida das pessoas. Os idosos são visitados, os enfermos recebem a comunhão eucarística, os pobres são assistidos, as pessoas percebem aqueles que precisam ser catequizados de modo perfeito? Não, mas estão presentes. Estão presentes, estão abertas, estão sempre se renovando para socorrer, para estar ali na vida das pessoas. Assim que exerce essa missão, assim que vive essa missão. Nas nossas comunidades eclesiais de base, então a gente vive essa experiência missionária. Mas nós precisamos também melhorar. E como que nós melhoramos? Então, ali nas SEBs existe vários movimentos, serviços, organismos pastorais. Então, esses pastorais, movimentos e serviços, eles formam um conselho. Aqui na nossa diocese chamamos de CPC, Conselho Pastoral da Comunidade. Esse conselho, então, tem que estar sempre com uma consciência missionária. Nunca se acomodar naqueles que já estão, mas estar sempre atentos àqueles que ao redor precisam do amparo, da vida, da experiência de Jesus Cristo para ajudá-los em suas vidas. Ser essa comunidade, essa presença eclesial ali nas suas ruas, no seu condomínio e no seu prédio. Então, esse conselho é chamado a designar algumas pessoas para trabalhando em rede de comunidades com as outras SEBs de uma mesma paróquia, com as outras paróquias de uma mesma diocese, constituir o Conselho Missionário. Conselho Missionário Paroquial e o Conselho Missionário Diocesano, para que possa vitalizar a experiência da missionariedade da Igreja, tanto no seu local de pertença, como também abertos à missão na Igreja em todo o mundo, na partilha dos bens, na oração e até mesmo de missionários que, despertados ali na SEB, se dispõem para ir em outras terras. Nós temos vários testemunhos de pessoas que, vivendo a experiência das SEBs,
crescendo ali, se colocar à disposição para ajudar a igreja a exercer sua missão em vários outros lugares do nosso país e também do mundo, em outros continentes. Isso é importante nós destacarmos, que nós somos comunidades eclesiais de base e missionárias. E nós somos mais missionárias a partir do momento em que nós somos mais de base, mais enraizadas no nosso chão, assumindo o nosso chão como nossa terra de missão primeira e vivendo bem essa experiência missionária, aí compartilhando, refletindo no CPC e depois constituindo ali o Conselho Missionário Paroquial, diocesano, nos grupos de animação missionária, sempre e difundindo, abrindo-se em amor e colocando-se à disposição de Deus e do Espírito Santo para que Ele nos envie para atender às necessidades da igreja em todos os lugares. Entendamos, irmãos e irmãs, a força das comunidades eclesiais de base. Quando os bispos hoje, no documento nas diretrizes gerais da ação evangelizadora, fala de constituir comunidades eclesiais missionárias, as SEBs já o são. Comunidades missionárias, à medida em que são comunidades de base que vivem a experiência do seu chão, do seu território e ali, exercendo a missão de Cristo, se abre para a igreja do mundo inteiro. Então nós tivemos essa nossa catequese, espero que vocês tenham gostado dessas reflexões, dessas pontuações, também possam aprofundar cada vez mais essa experiência. Se a sua SEB ainda não tem um representante no Comipa paroquial, então vamos fazer com que cada SEBs tenha ali aqueles que assumem ser esse representante no Comipa, no Conselho Missionário Paroquial. Se a sua paróquia não tem o Comipa, se empenhe para que crie esse Conselho Missionário Paroquial, os grupos de animação missionária. Isso vai trazer também vitalidade à sua SEB. Que nós possamos continuar firmes nessa missão, porque a igreja é essencialmente missionária. E se a igreja não for missionária, ela não é a igreja de Jesus Cristo. Nossa vida é missão. Então que Deus encontre em nós essa resposta. Eis-me aqui, envia-me. Na próxima terça-feira nós começaremos uma nova catequese com o tema da opção preferencial pelos pobres, porque em novembro a igreja celebra o Dia Mundial dos Pobres, a Jornada Mundial dos Pobres, uma convocação do Papa Francisco. O Celso Carias vai fazer essa catequese conosco, ali também com a ajuda de uma outra pessoa, e nós queremos que vocês estejam conosco. Se inscreva no nosso canal, compartilhe e acompanhe aqui o canal da SEBs. Um abraço, que Deus abençoe a todos.